Olá para todo mundo! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Aline e os Livros. Eu sou a Aline e hoje eu vou falar sobre um livro no qual vocês votaram. Na semana passada eu coloquei no Instagram, onde eu sou Aline Livros, uma enquete pedindo para que vocês votassem em um desses livros. Ou Nora Ephron, com O Meu Pescoço é um Horror, e Ensina-me a Viver, do roteirista Colin Higgins. Vocês escolheram esse aqui, aliás, foi unânime, então, sem mais delongas com vocês, Ensina-me a Viver. Ensina-me a Viver, ou Harold and Maude, são os personagens principais dessa história. Originalmente, esse livro é um roteiro escrito pelo Colin Higgins, que foi um roteirista americano nascido na Nova Caledônia, um território francófono da Oceania. Ele nasceu em 1941 e viveu até 1988, teve uma vida relativamente curta, mas ele produziu roteiros importantes. Um deles é esse aqui, e o outro é um pouquinho mais famoso para certos públicos, que se chama Como Eliminar Seu Chefe. Ele teve refilmagens, mas o roteiro original é do Colin Higgins. Ensina-me a Viver é um livro que tem muitos diálogos. Não é à toa que ele se presta muito bem para ser adaptado para o teatro. Houve uma turnê por várias cidades brasileiras em 2006 e essa peça foi apresentada ao longo de mais de um ano e foi um verdadeiro sucesso. Eu não tive a oportunidade de assistir, mas se você assistiu a essa apresentação, essa adaptação brasileira, deixe seu comentário aqui embaixo e me diz o que você achou. O Ensina-me a Viver vai nos contar então a história do Harold e da Maude. O Harold é um rapaz bem jovem, ele ainda nem completou 20 anos. Ele vem de uma classe social bastante rica e culta. A mãe dele, a senhora Chazen, frequenta muito a ópera, recebe vários amigos. E há inúmeras referências na história deles que mostram que eles realmente são pessoas que valorizam a cultura. Eles escutam Chopin, falam de uma forma diferente, usam muito pouco a linguagem coloquial, que é mais introduzida pelo personagem do Harold e que recebe uma resposta de espanto da sua mãe. Ela é extremamente formal e o que parece é que existe muito pouco afeto entre eles, sobretudo da parte dela. No início do livro, nós vamos nos deparar com uma cena de falso suicídio. O Harold vai fingir que ele se enforcou na sala da casa dele, ele está pendurado com uma corda e a mãe dele não vai se assustar. E nós, leitores, vamos nos assustar, porque nós não sabemos ainda o que aconteceu. Aos poucos vamos descobrindo, através do encontro do Harold com o psiquiatra, o Dr. Harley, e nós vamos então saber um pouco da história desses personagens. O Harold perdeu o pai quando ainda era jovem. Parece que o pai dele também era dado a certas excentricidades, como nadar pelado, como testar a temperatura das águas, usar certas nadadeiras. Por várias conversas da mãe com amigas, com o tio, é como se ela pedisse ajuda a vários personagens da história, da família, um psiquiatra, um padre. Ela deposita, de certo modo, nessas pessoas a coragem que lhe falta para educar o Harold, ou para ter uma conversa séria, para ter um encontro com ele, aquele encontro em que ela vai saber o que realmente está acontecendo com ele. Esse encontro não acontece no livro. O interessante é que a senhora Chazen, ela não tem nenhum trabalho específico. Ela é uma socialite, ela recebe pessoas, ela frequenta muitos lugares, muitas atividades sociais, mas ela nunca tem tempo para saber exatamente o que se passa com Harold. Ela pede ajuda a muitas pessoas, ela passa o tempo inteiro falando com as amigas sobre a própria dificuldade de lidar com o filho, sobre a dificuldade em saber o que ele quer, o que ele vai fazer da vida, mas o que parece que ela jamais presta atenção nele, ela jamais presta atenção ao que ele realmente está dizendo, é como se na presença dele ela ligasse um automático. Bastava saber que ele está ali,
como se ele fosse um objeto que pudesse ser alcançado com o canto do olho, mas é como se ela não se endereçasse a ele. Então, através do psiquiatra, nós vamos saber que o Harold já fez 16 encenações de suicídio para a mãe dele. E a cada encenação, ele complexificava a estratégia, ele inventava dispositivos para poder respirar embaixo d'água, ele inventava próteses, objetos como, por exemplo, esses que são usados no cinema, lâminas retráteis que entram no cabo e ejetam um líquido parecido com sangue. Então, Harold ele tem uma preferência por coisas mórbidas. Não é à toa que nós vamos encontrá-lo em muitos momentos do livro assistindo enterros. Ele vai a uma igreja, a um cemitério, ele está sempre acompanhando esses assuntos fúnebres. E é nesse cenário que ele vai conhecer a Maud. A Maud é uma velhinha, ela está próxima do seu aniversário de 80 anos e ela tem ideias muito liberais e muito diferentes. Ela fala sobre guerra, sobre paz, sobre feminismo. E ela tem umas atitudes nem um pouco corretas. Como, por exemplo, ela não tem carro, mas ela anda sempre com um conjunto de chaves mestras para abrir carros. Chaves que podem abrir qualquer tipo de porta. Então ela rouba o carro do padre e deixa em outro lugar, rouba um carro da polícia. Mas o interessante dessa história é que o Harold vai descobrir a si mesmo. Nesse amor que ele vai dirigir a Maud, um amor que vai ser alvo da zombaria da mãe, do psiquiatra que vai até dizer que o complexo de Édipo do Harold foi vivenciado com uma mulher que poderia ser a avó dele e não exatamente a própria mãe. Tem aí também uma acidez dirigida à vulgarização da psicanálise, das ideias do Freud, como se o complexo de Édipo pudesse ser resumido por uma frase assim tão simples. Mas ele trabalha com valores que circulavam naquela cultura e vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que ainda parecia estar bem viva na mente das pessoas, sobretudo das gerações mais velhas que o Harold e gerações mais novas que a Maud, que assistiu a tudo isso. A Maud ela vive numa casinha, num lugar distante, não se sabe dizer se é um lugar rico ou pobre, mas ela mora numa casa muito bonita. Nós não sabemos se a casa é dela, não sabemos como ela conseguiu aquelas coisas todas, mas ela sempre conta pro Harold sobre as viagens que ela fez com os maridos que ela teve. A Maud vai ensinar várias coisas pro Harold. Vai ensinar a ele como se livrar do exército, de prestar o serviço militar. Vai ajudá-lo a prestar atenção nas menores coisas da vida, a reconhecer os próprios sentimentos. Nós vamos conhecer também um personagem muito interessante que é o Glaucus. Ele sofre de narcolepsia. Ele é um vizinho da Maud e ele pretende esculpir num bloco de gelo uma estátua da Vênus. Só que a cada vez que ele começa a esculpir e tá no meio do trabalho, quando ele parece que está antevendo a figura da Vênus brotando daquele bloco de gelo, ele adormece. Adormece e só acorda no dia seguinte. E no dia seguinte, o bloco de gelo está completamente derretido ou quase isso. E a cada dia ele faz uma encomenda e a cada dia chega um outro bloco de gelo. E a cada dia ele embarca, então, nas terras de Morfeu e não consegue fazer essa grande realização da sua vida, que é tirar a Vênus de dentro do bloco de gelo. Então é uma parte muito bonita. E tem várias tiradas no livro que eu acho que funcionaram bem naquela época, da contracultura, de questionamentos, nos anos 60. Esse livro aqui foi publicado em 71. Estávamos saindo daqueles conturbados anos 60, mas na verdade todas aquelas reflexões e todas aquelas contestações ainda não tinham terminado. Talvez pra gente esse livro, hoje em dia, com essas máximas que ele traz, talvez não faça tanto sentido. Mas ele ainda assim vale pra gente conhecer como é que as coisas funcionavam na época.
como a Maud pensava, as experiências de vida que ela teve. A gente nem sabe até que ponto aquilo que ela diz é verdade ou se ela faz ali fabulações, se junta elementos de histórias da sua vida com a história de outras pessoas. A gente não consegue se certificar se realmente aquilo é da Maud ou se ela está fabricando e apresentando ali para o Harold uma forma de ver a vida através de histórias que têm simplesmente um fim didático. Elas têm a função de ensinar a viver, talvez. Então o livro continua com esse encontro, com esse momento, esses vários momentos de convivência do Harold com a Maud, até que ele se apaixona por ela e ela por ele, e ele decide se casar com ela. E vocês podem imaginar que isso vai causar um grande rebuliço na família, na igreja, já que o padre Finnegan é um grande amigo da mãe do Harold, e também no exército, já que o Victor Ball, o general Ball, é o tio de Harold. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa história bem curtinha. Esse livro entra, então, naquela categoria dos livros que podem ser lidos em um dia. Ele é bem rápido e esse estilo de diálogos é um estilo bem ativo, bem dinâmico. Então, quando a gente se dá conta, já chegou até o final do livro. Eu fiz várias marcações aqui de máximas da Maud, do Harold. Ele tinha um carro funerário, o carro dele, ao invés de ser um carro convencional, é um carro funerário. Os assuntos ligados à morte e à vida estão sempre ali numa oposição no livro e sempre num convite a gente a pensar sobre a vida que a gente leva, sobre a cultura em que a gente se encontra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você não conseguiu votar no Instagram, eu vou colocar mais enquetes para vocês votarem e eu vejo vocês então no próximo Aline os Livros. Dá um joinha nesse vídeo, compartilha com seus amigos lá no WhatsApp ou no Facebook e até a próxima!